Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou falar aqui umas experiências que eu não falei no canal ainda. Eu tive um sonho que eu sonhei com duas mulheres que eu conheço e eu orientava elas. O que está te dando dor de cabeça ultimamente? O que está te mais estressando ultimamente? Aí elas falavam. Aí eu orientava elas, jejua, ora por isso, faz um propósito. Não, a gente tem que vencer. A gente não pode ficar sendo escravo das coisas. Aí eu fui e acordei. E durante o dia eu fiquei meditando nesse sonho. E eu percebi que as mulheres não eram as mulheres. As mulheres são dois significados na minha vida. E os dois significados é o pensamento e o sentimento. E por mais que eu já tenho vencido muitos pensamentos ruins na minha vida, o pensamento em geral, lidar com pensamento e sentimento, ainda era uma coisa que eu tinha que vencer. Não era para ficar se estressando. O pensamento vem e vai e pronto. Igualmente o sentimento vem e vai, passa. Quando se normaliza a situação, não é para me estressar tanto. Eu fui lá e confirmei com Deus, ele falou que sim. Era o pensamento e sentimento, que era eu para me envolver mais com essa questão e parar de me estressar, parar de ter dor de cabeça com isso. E eu tive um outro sonho muito legal. No meu ministério, eu tenho que focar muito. Foi algo que Deus me deu e que eu tenho que focar. Tenho que focar na minha rotina, tenho que fazer o que tem que ser feito, independente de pensamento e sentimento. Eu tenho que focar para eu conseguir saber o que Deus quer que eu poste. Eu tenho que focar para conseguir fazer minha rotina. Então é algo muito forte na minha vida. E eu tive um sonho relacionado a isso. Que eu comecei a ver o que o negócio é muito mais importante que eu pensava. Eu sonhei que eu estava numa batalha. Não lembro quantas pessoas estavam comigo. Eu sei que era uma batalha na rua, batalha de guerra mesmo. E quando eu não conseguia focar em mim mesma, em ficar em paz, eu não tinha poder. Eu lembro que era meio de força e correr rápido. Eu não conseguia ter esses poderes quando eu não focava. E quando eu começava a conseguir focar, os poderes vinham e eu ficava mais forte, eu ficava mais rápida. Eu lembro do sonho que até uma hora eu não conseguia focar e eu ficava me arrastando assim. Eu tinha que fazer muita força para conseguir me movimentar. E na madrugada que eu tive esse sonho, eu senti minhas mãos formigando e quase que meio quentinha, assim, tava formigando e quentinha. E eu já senti isso outras vezes em casa e na igreja. Deus foi me ensinando que isso é uma unção, que Ele quer me usar de alguma forma. E bem na hora, depois que eu tive esse sonho do poderes, que eu tinha que focar, eu senti minhas mãos assim, e depois passou. E eu vi que não era só um sonho, que realmente eu tenho que focar para Deus me usar, para Ele me dar dons e eu ser usada por Ele. E a outra experiência foi que eu caí em tentação, pequei, em relação a conversar com as pessoas. Algo que Deus pediu na minha vida e eu vi a necessidade de muitos motivos que eu tenho que pegar prazer só em Deus. E uma coisa que Deus me ensinou é que eu pegava muito prazer conversando com as pessoas. Eu sabia o que falar para as pessoas, para elas rirem, para elas terem prazer e me devolver o prazer, me perguntando sobre a minha vida e perguntando sobre a vida delas. E eu conseguia prazer conversando com as pessoas. E Deus me ensinou que eu não posso mais fazer isso. Depois de eu viver tanta coisa e ter tantas renúncias e coisas diferentes que estavam acontecendo, eu acabei esquecendo que eu não podia fazer isso. E fiz. E no meio do caminho eu meio que fiquei assim,
com a dúvida se podia fazer ou não, mas estava tão bom, né, que eu me deixei levar. E conversei um monte com uma pessoa, e conversei vários minutos com ela. E depois eu colhi o resultado do pecado. Foi muito doído, nossa. Eu tive muito pensamento ruim, tive muito sentimento. E eu levei horas e dias para conseguir recuperar minha paz de espírito. E comigo as coisas são muito estreitas. Quando eu erro, Deus me mostra. Olha o tanto de perigo que acontece quando você peca. Não pode acontecer isso. E aconteceu até quase um acidente com faca no meu apartamento, comigo mesmo. Graças a Deus só tive um arranhãozinho. E eu pedi perdão a Deus, eu me consertei depois de sofrer, né? E depois, mesmo tendo pecado, Deus é muito misericordioso, Ele é muito bom. Antes de eu pecar, um dia antes, eu tinha orado para Deus para Ele resolver uma questão, porque eu estava indo no local de ônibus, só que o ônibus foi cortado, um dos ônibus, e começou a lotar muito o ônibus. E as pessoas começaram a ficar estressadas, e eu tendo que manter a paz com os estresses, ouvindo os estresses das pessoas. Aquilo estava começando a tirar minha paz. E eu orei, Deus, faz alguma coisa, faz o ônibus que foi cortado voltar e tudo mais. E eu orei isso antes de pecar. E um dia depois que eu pequei e me consertei, depois de muita luta, Deus foi lá e respondeu a minha oração. Um dos ônibus voltou e as coisas se normalizaram. Nossa, mas eu fiquei muito sem graça. Eu não me sentia digna de Deus responder minhas orações, que meu Deus, eu pequei, e Deus respondeu e tipo, tá tudo bem, você se consertou. Deus é lindo.